Você alguma vez imaginou o que é ser descartado? Não como uma coisa, não como um objeto sem valor que você joga no lixo quando não precisa mais, mas como uma pessoa, como um pai, como alguém que sacrificou tudo pela vida de seus filhos. Seu Edmundo vivia essa realidade todos os dias. Edmundo Pereira tinha 83 anos e morava em um asilo público na periferia de São Paulo. Um asilo que cheirava a desinfetante barato, a urina velha, a esperança que tinha evaporado há muito tempo. Um asilo onde as enfermeiras vinham de 2 em 2 dias, onde os médicos faziam visitas uma vez por mês, se lembrassem. Um asilo onde os velhos iam para desaparecer discretamente, enquanto suas famílias continuavam suas vidas em condomínios fechados. Edmundo havia sido carpinteiro, um bom carpinteiro. Ele construiu casas em São Paulo durante 52 anos. Construiu com suas próprias mãos, com seus próprios músculos, com seu próprio sangue, suor e lágrimas. Construiu a casa onde sua filha Cristina morava. Uma casa que valia R$ 500 mil em uma região nobre de São Paulo. Mas Edmundo não morava mais nessa casa. Edmundo morava no asilo. Cristina tinha 42 anos, médica, cirurgiã oncológica. Uma mulher bem-sucedida que aparecia em revistas falando sobre inovação médica. Uma mulher que tinha consultório próprio em Higienópolis. Uma mulher que tinha tudo o que uma pessoa poderia querer em termos de status social e sucesso profissional. Cristina tinha uma filha, Marina. Marina tinha 21 anos e estudava medicina também. Marina era a esperança de continuidade da linhagem bem-sucedida. Cristina tinha um marido, Rodrigo. Rodrigo era executivo de uma empresa multinacional, ganhava muito dinheiro, tinha carro importado, tinha tudo. Mas Cristina não tinha amor por seu pai, não tinha mais. O amor que havia começado quando era criança, quando Edmundo a levantava nos ombros para que pudesse ver acima da multidão, quando Edmundo construía brinquedos de madeira para ela, quando Edmundo suspirava ao ver sua beleza de bebê. Esse amor tinha morrido em algum lugar no caminho. Edmundo começou a ficar doente quando tinha 78 anos. Diabetes, pressão alta, problemas cardíacos. Os problemas de um corpo que trabalhou demais, que não descansou o suficiente, que sacrificou sua própria saúde para que seus filhos pudessem ter tudo. Ele tinha 3 filhos. Cristina era a mais bem-sucedida, mas havia também Roberto, que era executivo em uma companhia de telefonia. E havia Beatriz, que era professora universitária. Os 3 eram bem-sucedidos. Os 3 tinham dinheiro. Os 3 tinham vidas luxuosas, construídas literalmente sobre a base do trabalho de Edmundo. Quando Edmundo começou a ficar doente, todos ofereceram ajuda. Roberto ofereceu dinheiro para medicinas. Beatriz ofereceu pesquisar tratamentos. Cristina ofereceu vir visitá-lo, mas ninguém ofereceu viver com ele. Ninguém ofereceu sacrificar seus confortos para cuidar do homem que havia sacrificado tudo por eles. A esposa de Edmundo, Dona Vera, morreu em seu sono quando Edmundo tinha 80 anos. Morreu segurando a mão dele. Morreu sussurrando que o amava. E Edmundo ficou sozinho no mundo. Absolutamente sozinho. Seus filhos o visitavam nos primeiros meses após a morte de Vera, mas as visitas ficavam cada vez mais espaçadas. Roberto dizia que estava muito ocupado. Beatriz mencionava que sua mãe tinha Alzheimer avançado em casa. Cristina simplesmente não ligava. Os meses viraram anos. Edmundo permanecia na casa que havia construído com suas próprias mãos. Uma casa que agora sentia como um museu de memórias. Cada parede tinha uma lembrança. Cada quarto tinha um fantasma de um momento em que havia sido feliz. Mas a solidão era pior que os fantasmas. A solidão era a morte em câmera lenta. 2 anos depois, Cristina chamou uma reunião familiar. Uma reunião onde todos seus filhos tinham que estar presentes. Uma reunião onde algo importante seria decidido. Papai não pode mais viver sozinho, disse Cristina. Aquela mulher bem-sucedida que cheira a cloro e antisséptico
porque passa todo dia em centros cirúrgicos. Ele precisa de cuidados constantemente. Ele não consegue se cuidar sozinho. Concordo, disse Beatriz, a professora que vivia reclamando sobre suas responsabilidades. Mas não posso tê-lo em minha casa. Minha mãe já ocupa muito do meu tempo com seu Alzheimer. Eu também não posso, admitiu Roberto. Meu apartamento é muito pequeno. Os três se olharam. Nenhum deles queria Edmundo em sua casa. Nenhum deles queria sacrificar seu conforto. Nenhum deles queria lidar com um homem velho, enfermo, cada vez mais dependente. Então, o que fazemos? Perguntou Beatriz. Existe um asilo muito bom, sugeriu Cristina calmamente. Um asilo público que é barato e funciona bem. Papai poderia ir lá. Eles cuidariam dele. Ele tem dinheiro? Perguntou Roberto. Tem sua aposentadoria, respondeu Cristina. E temos a casa. Quando papai morrer, a casa se divide entre nós três. Era a primeira vez que algum deles dizia em voz alta o que todos estavam pensando. Quando papai morrer, quando Edmundo finalmente desaparecesse de suas vidas, a casa seria deles. Seria dividida em 3 partes. Cada um receberia a quantia de R$ 167 mil. Não muito, mas algo. Algo que estava mantendo Edmundo vivo naquele asilo da periferia. Uma semana depois, Edmundo foi levado para o asilo. Cristina foi a única que apareceu para ajudá-lo a se mudar. Ela o levou no seu carro importado, o deixou em um quarto que tinha uma cama com colchão fino, uma janela que dava para um muro cinzento, um banheiro compartilhado com 3 outros velhos. Fique bem, papai, disse Cristina, beijando sua testa rapidamente, como se fosse uma tarefa numa lista de tarefas. As enfermeiras cuidarão de você. Quando você volta? Perguntou Edmundo, sua voz tremendo. Em breve, respondeu Cristina, já se afastando. Estou muito ocupada no hospital. Mas as enfermeiras cuidarão de você. Cristina nunca voltou. Durante 8 meses, Edmundo não recebeu uma visita de nenhum de seus filhos. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem, nada. A única comunicação que tinha com eles era quando seus cheques de pensão chegavam. Dinheiro que já era automaticamente dividido pela administração do asilo para cobrir as contas. Edmundo passava seus dias olhando pela janela que dava para o muro cinzento. Passava seus dias conversando com outros velhos que eram tão esquecidos quanto ele. Passava seus dias esperando por uma visita que nunca vinha. Passava seus dias morrendo lentamente em vida, até que chegou o dia. Cristina chamou uma reunião com Roberto e Beatriz, não para visitar Edmundo, não para perguntar como ele estava, mas para discutir o que fazer com a casa. A casa está se deteriorando, disse Cristina, olhando o documento de avaliação que tinha em mãos. Se não a vendemos logo, o valor vai cair. A região está mudando. Há muita especulação imobiliária. Quanto podemos ganhar se a vendemos agora? Perguntou Roberto. 600 mil reais, talvez, respondeu Cristina. 200 mil para cada um. Roberto e Beatriz ficaram em silêncio, calculando mentalmente o que poderiam fazer com 200 mil reais. Mas papai está vivo, disse Beatriz timidamente. A casa é de papai. Não é nossa para vender. Papai tem 93 anos, respondeu Cristina, com a lógica fria de quem faz decisões médicas sobre a vida de pessoas todos os dias. Pelo menos ele não viverá muitos anos mais. Quando ele morrer, a casa será nossa mesmo. Então por que não vendê-la agora? Podemos usar o dinheiro enquanto ainda podemos aproveitar. Mas é roubo, argumentou Beatriz, a palavra saindo de sua boca como se queimasse. É eficiência, retrucou Cristina. É maximizar recursos. É o que fazemos toda a vida no mundo real, Beatriz. Papai não precisa de uma casa. Papai está em um asilo. Papai está praticamente morto. Por que não usar o que pertence a ele enquanto ainda podemos? Roberto concordou com Cristina. Beatriz se opôs verbalmente, mas quando chegou a hora, assinou os documentos também. A casa foi vendida. 600 mil reais foram transferidos para uma conta especial. 200 mil reais para Cristina. 200 mil reais para Roberto.
R$ 200.000 para Beatriz. E Edmundo nunca soube. Edmundo continuava no asilo, em seu quarto com o colchão fino, olhando o muro cinzento, esperando uma visita de seus filhos que nunca viria. Mas havia algo que Cristina, Roberto e Beatriz não sabiam. Havia uma testemunha. A filha de Edmundo não era apenas filha de Cristina. Era também filha de um casamento anterior de Cristina. Uma filha que Cristina raramente mencionava. Uma filha que havia sido criada por sua avó, a mãe de Edmundo. Sua nome era Lúcia. Lúcia tinha 28 anos. Lúcia era advogada trabalhista. Lúcia havia herdado o senso de justiça de seu avô carpinteiro. E Lúcia tinha acabado de descobrir que sua mãe tinha vendido a casa de seu avô sem sua permissão. Lúcia tinha acabado de descobrir que seu avô tinha sido abandonado em um asilo enquanto sua família vendia o fruto de sua vida de trabalho. E Lúcia era exatamente o tipo de pessoa que não aceitaria isso. Lúcia não podia acreditar no que estava lendo. Ela estava na biblioteca da Faculdade de Direito, onde trabalhava como pesquisadora, quando recebeu uma ligação de sua avó. Dona Vera, a mãe de seu avô Edmundo, tinha morrido 3 anos atrás, mas havia deixado uma carta lacrada com instruções específicas. Abra apenas se algo ruim acontecer com meu Edmundo. Lúcia tinha recebido essa carta em um envelope marrom no testamento de sua avó. Ela a tinha guardado por anos, esperando que nunca precisasse abri-la, esperando que seu avô vivesse uma vida feliz e descansa após sua aposentadoria. Mas quando sua mãe, Cristina, mencionou casualmente na última conversa que seu avô tinha sido colocado em um asilo, algo dentro de Lúcia disparou um alarme. Hoje, sentada na biblioteca com a carta aberta em suas mãos, Lúcia finalmente compreendia por que sua avó tinha escrito essas palavras com tanta seriedade. A carta continha informações sobre documentos legais, informações sobre a casa, informações que sua avó tinha previsto que poderia ser necessária um dia. Sua avó havia deixado anotações sobre conversas que havia tido com Edmundo nos anos anteriores à sua morte. Conversas onde Edmundo expressava preocupações sobre seus filhos. Conversas onde Edmundo havia entregado a casa a Cristina oficialmente, mas com uma condição legal muito específica. A casa era para Cristina morar enquanto Edmundo vivesse. Quando Edmundo morresse, a casa seria dividida entre seus 3 filhos. Mas isso era apenas no papel. O que a carta revelava era que Edmundo tinha feito um testamento separado. Um testamento que sua avó tinha visto assinado. Um testamento que deixava instruções muito claras sobre o que deveria acontecer com seus bens. Lúcia leu a carta 3 vezes. Luego, ela foi ao cartório e pediu para ver os registros públicos da casa. O que ela encontrou a deixou furiosa. A casa tinha sido vendida. Vendida enquanto seu avô estava vivo, enquanto seu avô estava em um asilo, enquanto seu avô provavelmente nem sabia do que estava acontecendo, sua mãe e seus tios tinham vendido a casa. Lúcia começou a investigar. Ela conseguiu os documentos da venda. Encontrou que a casa tinha sido vendida por R$ 600.000. Encontrou que o dinheiro tinha sido dividido em 3 partes iguais de R$ 200.000 cada uma. Encontrou nomes de suas mães, seus tios e o número de suas contas bancárias. Encontrou que não havia procuração. Encontrou que não havia autorização de Edmundo. Encontrou que o único nome nos documentos de venda era o de Cristina, que tinha se auto-intitulada como proprietária. Era fraude, era roubo, era tudo o que uma advogada trabalhista poderia provar em corte. Lúcia respirou profundamente. Ela tinha que ser cuidadosa com isso, tinha que pensar com clareza, tinha que reunir toda a evidência antes de fazer qualquer movimento. Primeiro, Lúcia foi visitar seu avô no asilo. Ela entrou naquele lugar que cheirava a desinfetante e desespero. Ela viu os velhos sentados em cadeiras de rodas, mirando para nada. Ela viu os corredores cinzentos e sem vida. E então ela viu seu avô. Seu avô Edmundo estava sentado em uma cadeira perto de uma janela que dava para um muro.
Ele estava muito mais magro do que na última vez que ela o tinha visto. Seus olhos tinham perdido o brilho, mas quando viu sua neta, algo mudou. Lúcia, disse Edmundo, a voz fraca de emoção. É você? Sou eu, vovó, respondeu Lúcia, beijando sua testa e sentando ao seu lado. Como você está? Bem, bem, mentiu Edmundo. Como está a faculdade? Lúcia não respondeu à pergunta. Em vez disso, ela pegou na mão de seu avô. Vovó, preciso fazer uma pergunta importante. Você vendeu a casa? Edmundo piscou lentamente. A casa? Perguntou ele confuso. Qual casa? A casa onde vocês moravam. Sim, aquela casa. Edmundo negou com a cabeça. Não, filha, eu nunca vendi a casa. Por que você pergunta? Lúcia sentiu a raiva crescer dentro dela como um fogo. Você tinha poder de voto sobre a venda? Perguntou Lúcia cuidadosamente. Poder de voto? Repetiu Edmundo, seus olhos ficando mais focados. Não, sua mãe disse que ela era a proprietária, que a casa era dela para morar, mas nunca me perguntou se eu queria vendê-la. Quando foi a última vez que você viu minha mãe? Perguntou Lúcia. Edmundo ficou em silêncio por muito tempo. Faz muito tempo, meses, talvez um ano, respondeu finalmente. Lúcia abraçou seu avô e sussurrou no seu ouvido. Vovó, deixe tudo comigo. Vou descobrir o que aconteceu e vou consertar isso. Eu prometo. Saindo do asilo, Lúcia ligou para o escritório de advocacia onde trabalhava. Ela era uma advogada trabalhista, mas ela conhecia pessoas que trabalhavam em direito civil, pessoas que poderiam ajudá-la. Ela pediu para falar com seu chefe, Dr. Campos. Doutor, preciso da sua ajuda com um caso pessoal, disse Lúcia diretamente. É sobre fraude imobiliária e apropriação indébita. Dr. Campos ouviu toda a história. Quando Lúcia terminou, Dr. Campos sentou para trás em sua cadeira. Lúcia, isso é sério, muito sério. Você quer processar sua própria mãe? Sim, respondeu Lúcia firmemente. Meu avô trabalhava todos os dias de sua vida. Construiu uma casa, sacrificou tudo. E enquanto ele está sozinho em um asilo, sua filha está desfrutando do dinheiro que roubou dele. Tecnicamente, ela pode argumentar que tinha poder de decisão sobre a propriedade, disse Dr. Campos, começando a pensar em estratégia legal. Não, respondeu Lúcia, mostrando a carta de sua avó. Minha avó tinha documentos que mostram que Edmundo tinha direito sobre a casa. E temos o testamento de Edmundo que deixa as coisas muito claras. Dr. Campos leu os documentos. Temos um caso, disse finalmente. Um caso muito bom, na verdade. A questão é se você quer realmente fazer isso. Uma vez que começamos, não há volta. Sua relação com sua mãe mudará para sempre. Lúcia pensou em seu avô sentado naquele asilo. Pensou em seus anos de trabalho, pensou em sua dedicação, pensou em como ele tinha sido descartado como lixo. Quando começamos? Perguntou Lúcia. Dr. Campos sorriu. Começamos hoje, respondeu. Lúcia começou a reunir todas as provas. Ela contratou um perito imobiliário para avaliar a casa e confirmar seu valor. Ela obteve os registros bancários que mostravam exatamente aonde o dinheiro tinha ido. Ela descobriu que Cristina tinha usado R$200 mil para fazer reforma em seu apartamento de Higienópolis. Ela descobriu que Roberto tinha usado seu dinheiro para comprar um carro novo. Ela descobriu que Beatriz tinha investido seu dinheiro em ações. Nenhum deles tinha gasto um centavo em Edmundo. Lúcia preparou uma carta de notificação formal. Considerando que o imóvel localizado em endereço foi vendido sem o consentimento escrito do legítimo proprietário, Edmundo Pereira, considerando que tal venda viola os direitos testamentários já estabelecidos, considerando que houve apropriação indébita dos fundos derivados de tal venda e considerando que o dito proprietário tem direito à restituição, a carta foi entregue pessoalmente à mãe de Lúcia por um oficial de justiça. Cristina recebeu a carta em seu consultório médico. Quando ela abriu e começou a ler, seu rosto ficou branco. Sua própria filha estava processando-a. Sua própria filha estava revelando o crime ao mundo legal. Cristina tentou ligar para Lúcia imediatamente.
Que diabo você está fazendo? Gritou Cristina pelo telefone. Você está destruindo sua carreira processando sua própria mãe. Estou lutando pela justiça, respondeu Lúcia, com a calma de quem sabe que está certo. Estou fazendo o que é correto. O que é correto? Lúcia, seu avô é um velho. Ele não precisa de uma casa. Ele está em um asilo. Exatamente, respondeu Lúcia. Ele está em um asilo porque você o abandonou. Ele está em um asilo porque você não o ama. Mas o dinheiro que você roubou dele, esse dinheiro era para pagar pelos cuidados dele. Esse dinheiro era para que ele pudesse viver com dignidade. Lúcia, você não entende como o mundo funciona. Entendo perfeitamente bem, interrompeu Lúcia. Entendo que você roubou de seu próprio pai. Entendo que você o abandonou. E agora você vai responder por isso. Lúcia desligou o telefone. Dr. Campos tinha razão quando disse que a relação entre Lúcia e sua mãe mudaria para sempre. A notícia do processo se espalhou. Afinal, não é todo dia que uma advogada processa sua própria mãe cirurgiã por roubar a casa de seu avô. Os jornais pegaram a história. Advogada processa mãe por apropriação indébita da casa do pai idoso. Filha luta por justiça, processo revela roubo de bem imóvel de idoso abandonado. A história virou trending topic nas redes sociais. E em algum lugar, em um asilo na periferia de São Paulo, um velho carpinteiro de 83 anos recebeu uma visita de sua neta que sussurrou em seu ouvido: "Vovó, sua luta por justiça começou, e eu vou garantir que ela termine com vitória." Os primeiros dias após o processo ser iniciado foram caóticos. Cristina tentou falar com Lúcia dezenas de vezes. Deixou mensagens, enviou mensagens de texto, apareceu no escritório de advocacia onde Lúcia trabalhava, mas Lúcia não falava com ela. Lúcia não respondia. Lúcia tinha aprendido com Dr. Campos que uma vez que você entra em processo legal com alguém, toda comunicação deve ser através de advogados. Então Cristina contratou um advogado muito bom, um advogado muito caro. Um advogado chamado Dr. Silva, que tinha experiência em processos de família e sabia exatamente como fazer uma situação desagradável desaparecer através de acordos financeiros. Sua filha está sendo irrazoável, disse Dr. Silva na primeira reunião, mas podemos resolvê-lo. Temos duas opções. Primeira, fazemos um acordo. Você devolve algum dinheiro ao seu pai e ela retira o processo. Segunda, lutamos em corte, mas lute em corte é caro, muito caro, e o resultado é incerto. Quanto você acha que ela aceitaria? Perguntou Cristina. Metade do dinheiro, talvez, R$100.000. Isso seria uma admissão de culpa implícita, mas sairíamos do processo. Cristina respirou fundo. R$100.000 doeria. Muito. Mas R$100.000 ainda deixaria 50.000 para ela depois que ela dividisse com seus irmãos. E se ela não aceitar? Então lutamos, respondeu Dr. Silva. E isso vai ser feio. Lúcia recebeu a proposta de acordo. R$100.000 para Edmundo. E Cristina retiraria o processo. Lúcia olhou para a proposta e jogou-a no lixo. Não, disse ela para Dr. Campos. Vamos até a corte. Vamos mostrar ao mundo exatamente o que fizeram com meu avô. Dr. Campos sorriu. Achei que você diria isso. Então, começaram os depoimentos. Cristina foi depoer primeira. Ela veio em seu traje de cirurgiã, com seu cabelo perfeitamente arrumado, com sua postura que gritava: "Sou uma profissional bem-sucedida." Dr. Silva, você pode explicar por que você vendeu a propriedade? Perguntou seu advogado de forma amigável. Claro, respondeu Cristina. A propriedade estava se deteriorando. Os impostos eram altos. Meu pai não podia se cuidar sozinho. Colocá-lo em um asilo era a decisão cuidadosa e racional. E quanto à venda? Bem, como eu era a proprietária registrada, eu tinha o direito de vender. Usei o dinheiro para investimentos pessoais. Então, veio o interrogatório cruzado. Senhora Cristina, começou o Dr. Campos, sua voz totalmente profissional. Você realmente acredita que tinha o direito de vender a casa? Sim, respondeu Cristina. Estava em meu nome.
Mas seu pai morreu em que ano? Em 2015. E a casa foi construída em que ano? Em 1980. E quem construiu? Meu pai, admitiu Cristina. Então seu pai trabalhou por 35 anos para construir essa casa, correto? Sim. E você vendeu-a sem sua permissão, correto? Eu tinha o direito legítimo. Por favor, responda sim ou não. Você vendeu a casa de seu próprio pai enquanto ele estava vivo em um asilo sem sua permissão explícita. Sim ou não? Cristina ficou em silêncio. Sim, admitiu finalmente, sua voz pequena. Então Roberto foi depoer. Roberto, o executivo, tentou argumentar que ele não sabia que a venda era fraudulenta, que Cristina tinha dito que ela tinha direito. Mas os registros bancários não mentem. Os registros mostravam que Roberto havia recebido R$200 mil e os havia transferido para sua conta de investimentos 3 dias depois. Beatriz, a professora, tentou ser mais honesta. Ela admitiu que havia sentido que era errado, mas que havia assinado mesmo assim porque precisava do dinheiro. Por que você precisava do dinheiro? Perguntou o Dr. Campos. Porque minha mãe estava envelhecendo, porque meu marido tinha perdido seu emprego, porque eu estava assustada. Mas seu pai também estava envelhecendo, respondeu o Dr. Campos suavemente. E ele estava assustado também. Mas enquanto ele estava assustado em um asilo, você estava gastando seu dinheiro em tratamentos de Alzheimer para sua mãe, correto? Sim, respondeu Beatriz, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Então veio o testemunho de Edmundo. Edmundo foi levado da corte no seu melhor traje. Um traje que Lúcia tinha comprado para ele. Um traje que o fazia parecer novamente como o homem que havia sido. Seu Edmundo, perguntou o Dr. Campos gentilmente, você autorinou a venda de sua casa? Não, respondeu Edmundo claramente. Nunca assinei nada. Você venderia sua casa se lhe pedissem? Nunca. Essa casa era o fruto de meu trabalho. Cada parede, cada janela, cada telha, eu construí com minhas mãos. Como é viver em um asilo enquanto sua casa foi vendida? Edmundo ficou em silêncio por muito tempo. Suas mãos tremiam. É como estar morto enquanto ainda se respira, respondeu finalmente. O silêncio na corte foi absoluto. Havia jornalistas presentes. Havia câmeras de TV. A história tinha se expandido além de apenas um processo legal. Era agora uma história sobre justiça, sobre dignidade, sobre um homem esquecido sendo lembrado. Então veio o momento final do julgamento. Ambos os lados fizeram seus argumentos finais. Sua Excelência, começou o Dr. Silva, devemos entender que, neste caso, temos uma situação de família complicada. A senhora Cristina acreditava que tinha direito legal de vender a propriedade. Ela não tinha intenção malévola. Ela acreditava que estava fazendo o que era melhor para seu pai. Mas ela roubou dele, interrompeu o Dr. Campos ao fazer seu argumento final. Sua Excelência, o que temos aqui é um caso de apropriação indébita clara. Edmundo Pereira trabalhou por 52 anos para construir essa casa. Seus filhos o abandonaram em um asilo. E enquanto ele estava nesse asilo, sozinho, eles venderam a casa. Eles roubaram R$600 mil que pertenciam a ele. E usaram esse dinheiro para seus próprios ganhos pessoais. Isso não é complicado, isso é roubo simples. O juiz deliberou por 2 semanas. Quando voltou com a decisão, a corte estava tão cheia quanto tinha estado no primeiro dia. No caso de Edmundo Pereira versus Cristina Pereira, Roberto Pereira e Beatriz Pereira, leu o juiz. A corte conclui que houve apropriação indébita dos fundos derivados da venda de propriedade. A corte ordena que os réus devolvam R$600 mil para Edmundo Pereira com juros acumulados durante o período de apropriação indébita. Houve um grito na corte, não de protesto, mas de alívio, de justiça finalmente servida. O juiz continuou. Além disso, a corte ordena que os réus paguem as custas legais do autor. A corte também ordena uma investigação sobre possível exploração de idosos pela Secretaria Estadual de Bem-Estar. Cristina ficou branca.
Roberto começou a sussurrar furiosamente com seu advogado. Beatriz chorou. Lúcia viu tudo e sentiu que seu coração finalmente podia respirar. Edmundo, sentado na galeria, começou a chorar silenciosamente. Lágrimas de um homem que havia passado anos sendo invisível. Lágrimas de um homem que havia sido descartado. Lágrimas de um homem que finalmente era visto de novo. Quando Lúcia abraçou seu avô após o julgamento, ele sussurrou em seu ouvido: "Obrigado, filha. Obrigado por não me deixar morrendo no asilo como um cachorro descartado. Obrigado por me devolver minha dignidade." A história explodiu nas redes sociais. Na Justifica para Edmundo virou trending topic nacional. Não abandone os idosos começou a ser compartilhada por milhões de pessoas. Lúcia foi convidada para programas de TV. Lúcia foi entrevistada por jornalistas importantes. Lúcia se tornou a voz dos idosos abandonados no Brasil. E Edmundo, o homem que havia sido descartado, finalmente saiu do asilo. Edmundo saiu do asilo em um dia ensolarado de março. Um dia que ele nunca esqueceria pelo resto de sua vida. Um dia que marcaria a divisão entre o Edmundo que morreu enquanto respirava no asilo e o Edmundo que nasceu novamente quando Lúcia o tirou daquele lugar de desespero. Lúcia o levou pessoalmente em seu carro. Ela havia planejado tudo cuidadosamente. Tinha retirado documentos do asilo formalmente. Tinha informado os administradores que seu avô seria cuidado por sua família agora. Tinha assegurado que não havia débitos não pagos. Ela havia alugado uma casa pequena, confortável, aconchegante, em um bairro tranquilo perto da zona sul de São Paulo. Um bairro chamado Muca. Um bairro que tinha ruas arborizado, que tinha padarias locais, que ainda vendia pão quente ao amanhecer, que tinha o tipo de comunidade que não existia mais em muitos lugares. Uma casa com um pátio onde ele poderia se sentar e sentir o sol batendo em seu rosto pela primeira vez em meses, onde poderia ver plantas crescerem, onde poderia estar vivo novamente. "Essa é sua casa, vovó", disse Lúcia quando chegaram à porta, entregando-lhe as chaves com uma cerimônia que reconhecia exatamente o peso do momento. "Essa é sua casa, sua própria casa, feita para você, esperando por você." Edmundo olhou para a casa pequena, modesta, sem qualquer pretensão de grandiosidade. Pequena, simples, perfeita. Ele estendeu a mão tremendo para tocar a porta, para tocar o que era seu, para confirmar com seus próprios dedos, com seus próprios sentidos, que isso era real, que ele não estava sonhando, que ele não estava ainda naquele asilo cinzento esperando por uma visita que nunca viria. "Como você pagou isso?" perguntou Edmundo, sua voz quebrando de emoção. "Lúcia, isso deve ser caro. Você não deveria ter." "Com parte do dinheiro que conseguimos do julgamento", respondeu Lúcia suavemente, abrindo a porta e deixando-o ver o interior. Uma sala pequena com um sofá confortável, uma cozinha funcional e limpa, um quarto com uma cama de verdade, não uma cama de asilo com colchão fino, um banheiro que era apenas dele. "Mas esse dinheiro é seu, vovó. Você lutou por sua vida. Você enfrentou sua própria filha em corte. Você merece viver em dignidade. Você merece ter um homem." Edmundo entrou na casa. Ele caminhou lentamente através de cada cômodo, seus dedos tocando as paredes, suas mãos tocando os móveis, seus olhos absorvendo cada detalhe, como se fosse a primeira vez que via cores novamente após uma vida na escuridão. Quando chegou ao quarto, Edmundo sentou-se na cama e chorou. Chorou porque havia passado 8 meses em um asilo onde o tempo não passava, onde cada dia era idêntico ao anterior, onde os relógios pareciam estar quebrados, onde ele se sentia como um número em uma planilha de custos médicos, um número que o sistema queria desaparecer, um número que acreditava que tinha expirado sua utilidade. E agora ele estava em uma cama macia, em um quarto que cheirava a novo, em uma casa que era dele, uma casa onde poderia ser Edmundo novamente. Não o Sr. Pereira do quarto 304 do asilo público, mas Edmundo. Um nome, uma pessoa,
Um homem com história, com dignidade, com valor. Lúcia entrou no quarto e sentou-se ao seu lado. "Você está bem, vovó?" perguntou ela, abraçando o homem que havia criado sua mãe, que havia criado a mulher que Lúcia havia se tornado. "Estou em casa", respondeu Edmundo simplesmente. "Estou em casa." Nos dias seguintes, Lúcia ajudou seu avô a se estabelecer nesta nova vida. Ela comprou móveis, comprou roupas, comprou alimentos que ele gostava, comprou tudo que uma pessoa precisava para começar de novo. Mas mais importante que as coisas materiais, ela comprou de volta a dignidade de seu avô. Edmundo começou a reconstruir sua vida lentamente, deliberadamente, com a paciência de alguém que havia aprendido que a vida é frágil e deve ser vivida com intenção. Visitava amigos que havia perdido contato durante seus anos no asilo. Recebia visitas de outros idosos que Lúcia havia ajudado a sair daquele asilo de desespero. Alguns deles ela havia processado também, ajudando-os a recuperar seus direitos e sua dignidade. Sua casa se tornou um lugar de encontro. Um lugar onde velhos que tinham sido descartados podiam vir e lembrar que ainda tinham valor, que ainda tinham histórias, que ainda tinham propósito. Começou a trabalhar novamente em pequenos projetos de marcenaria, construindo móveis de madeira para seus amigos, consertando coisas que estavam quebradas, usando as mãos que o sistema lhe havia dito que eram inúteis, provando a cada objeto que criava que ainda tinham valor, que ainda tinham propósito, que ainda podiam criar beleza. Uma vizinha chegou um dia e perguntou se ele poderia consertar sua mesa, que tinha uma perna quebrada. Edmundo pegou na mesa, examinou-a com os olhos de um mestre e começou a trabalhar. 3 dias depois, a mesa estava como nova, melhor que nova, reformada, restaurada, devolvida à vida assim como Edmundo havia sido devolvido à vida. A vizinha chorou quando viu a mesa. "Como você fez isso?" perguntou ela. "É como magia." "Não é magia", respondeu Edmundo, seus olhos brilhando com propósito novamente. "É apenas amor. Você ama a coisa que está consertando e você faz isso com cuidado, com atenção, com respeito. Tudo na vida é assim." Marina, sua bisneta de 22 anos, começou a visitá-lo regularmente. Marina, que havia estado tão distante, que havia estado tão ocupada com sua carreira de médica em início, que havia estado tão imersa no mundo moderno e na ambição, finalmente compreendia algo importante. Finalmente, compreendia que seu bisavô era um homem extraordinário, não pelo dinheiro que tinha ganhado, não pelas posições que tinha ocupado, mas pelo tipo de homem que era, pela forma que tinha tratado o mundo, pela forma que tinha se levantado após ser derrubado. "Você construiu casas", disse Marina uma tarde, enquanto observava seu bisavô trabalhando em uma peça de madeira, criando vida onde não havia. "Você construiu a casa onde minha mãe morava quando era criança. Você construiu sua própria vida a partir do nada, com seus próprios 2 braços. E você continuou construindo mesmo depois de ser descartado, mesmo depois de ser deixado em um asilo. Você continuou criando. Você é inspirador, bisavó." Edmundo colocou as ferramentas para baixo e abraçou sua bisneta. "Inspirador?" perguntou Edmundo. "Não sou inspirador, Marina. Sou apenas alguém que recusou a morrer enquanto respirava. Sou apenas alguém que teve a sorte de ter uma neta como Lúcia, que se importava o suficiente para lutar por mim. Inspirador é você, que está aprendendo que as pessoas velhas têm valor, que as pessoas descartadas pelo sistema podem ser resgatadas, que a justiça existe se você tiver coragem de procurá-la." Nos meses seguintes, Edmundo se tornou um símbolo, não apenas para sua família, mas para comunidades inteiras que estavam começando a questionar como tratavam seus idosos, que estavam começando a perguntar se vender a casa de seu pai enquanto ele estava em um asilo era realmente justo, que estavam começando a reconhecer que havia uma crise nacional de abandono de idosos.
Lúcia continuava seu trabalho legal, mas agora não apenas processos. Agora ela estava treinando outros advogados, estava criando templates legais que outros poderiam usar, estava ensinando às pessoas como proteger seus pais, como assegurar que seus pais não fossem vítimas de exploração. O caso de Edmundo se tornou currículo em escolas de direito. Era ensinado como exemplo de justiça bem executada, como um sistema que funcionava quando você tinha alguém disposto a lutar dentro dele, como a lei podia proteger os vulneráveis se houvesse vontade política. Mas para Edmundo, tudo isso era secundário. Para Edmundo, o importante era despertar cada manhã em sua própria cama. Importante era tomar seu café em sua própria cozinha. Importante era trabalhar em seu pátio, criando coisas de beleza. Importante era ter visitas de sua família que o amava. Importante era estar vivo, completamente, absolutamente, verdadeiramente vivo. Uma noite, sentado em seu pátio sob as estrelas, Edmundo conversava com Lúcia. "Você salvou minha vida, filha", disse Edmundo olhando as estrelas. "Não apenas me tirando do asilo, mas me restaurando como homem, me mostrando que ainda tinha valor, que ainda tinha propósito. Você me salvou quando estava pronto para morrer. Você salvou a mim também, vovó", respondeu Lúcia. "Você me ensinou que lutar por justiça importa, que a lei pode trabalhar para os pobres também, não apenas para os ricos, que a família é mais que sangue, que a família é compromisso." Edmundo tomou a mão de sua neta. E nas estrelas acima de São Paulo, em uma pequena casa em um bairro tranquilo, um homem que havia sido descartado provou que ainda tinha valor, que ainda tinha amor para dar, que ainda tinha vida para viver. Um ano após o julgamento histórico, Lúcia fez um anúncio que mudaria o Brasil. Ela estava deixando seu emprego no escritório de advocacia. Estava deixando sua carreira promissora como advogada trabalhista. Estava deixando a segurança de um salário fixo, de benefícios, de uma carreira previsível que muitos advogados sacrificariam um rim para ter, porque havia descoberto uma missão maior que qualquer carreira individual poderia oferecer. "Vou criar uma organização", anunciou Lúcia em uma coletiva de imprensa televisionada, com Edmundo de pé ao seu lado, de mãos dadas com sua neta. "Uma organização chamada Casa de Edmundo, uma casa de acolhida para idosos abandonados por suas famílias, um lugar onde homens e mulheres que foram descartados pelo sistema, que foram esquecidos por seus filhos, que foram deixados para morrer em asilos públicos, possam encontrar dignidade novamente." O anúncio virou notícia nacional instantaneamente. O rosto de Edmundo estava em todos os jornais. O rosto de um homem que havia sido abandonado. O rosto de um homem que havia lutado por sua dignidade. O rosto de um símbolo nacional de injustiça familiar que finalmente havia obtido justiça. Lúcia recebeu doações de empresas que queriam ser associadas à causa. Recebeu ofertas de terrenos de proprietários que queriam ajudar. Recebeu ofertas de trabalho voluntário de médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais que haviam visto o caso e queriam ser parte da solução. Recebeu mensagens de idosos abandonados de todo o país. Mensagens que diziam: "Você vai me ajudar também?" Mensagens que deixavam Lúcia chorando todas as noites. Em 3 meses, ela havia arrecadado R$ 2 milhões através de doações, subsídios governamentais recém-aprovados e apoio de organizações internacionais que trabalhavam com direitos de idosos. Em 6 meses, Casa de Edmundo abriu suas portas. Não era um asilo, não era um lugar de morte lenta onde o tempo não passava e a esperança evaporava. Não era um lugar onde velhos iam para desaparecer discretamente enquanto o sistema fingia que se importava. Era um lugar onde idosos podiam viver em comunidade,
onde havia atividades, onde havia jardinagem, onde havia música, onde havia aulas de computador para aqueles que queriam aprender, onde havia biblioteca, onde havia cozinha, onde residentes podiam cozinhar suas próprias refeições se desejassem. Era um lugar onde havia propósito. Edmundo foi o primeiro residente, não como paciente, não como número em uma planilha, mas como presidente do conselho comunitário, como o homem que havia perdido tudo e havia reconquistado sua dignidade e agora ajudava outros a fazer o mesmo. Ninguém aqui vai ser descartado, disse Edmundo na inauguração de Casa de Edmundo, sua voz tremendo de emoção enquanto centenas de pessoas ouviam, centenas de jornalistas filmavam, centenas de famílias de idosos assistiam através de suas televisões. Ninguém aqui vai ser abandonado como fui abandonado. Ninguém aqui vai morrer sozinho pensando que não vale nada. Todos aqui têm valor. Todos aqui têm dignidade. E vamos cuidar uns dos outros como uma família deveria cuidar. As primeiras semanas foram caóticas. Havia 30 idosos na casa, 30 pessoas que haviam sido descartadas, 30 histórias diferentes, mas fundamentalmente iguais. Filhos que enriqueceram enquanto pais envelheciam sozinhos. Filhos que venderam casas. Filhos que mentiram. Filhos que simplesmente desapareceram. Um idoso chamado Seu Jorge tinha 91 anos. Seu filho tinha-o enviado a um asilo dizendo que voltaria em uma semana. Isso fazia 4 anos. Seu filho nunca tinha voltado. Seu filho tinha cortado todo o contato. Uma idosa chamada Dona Cecília tinha 85 anos. Seus filhos tinham colocado-a em um asilo porque era mais conveniente, porque ela precisava de cuidados que eles não podiam oferecer em casa, porque era mais fácil assim, o que significava porque eles eram egoístas. Casa de Edmundo se transformou nessas primeiras semanas. Seu Jorge começou a ensinar carpintaria. Suas mãos antigas, que o sistema tinha dito que eram inúteis, criavam móveis que eram vendidos para financiar a casa. Cada mesa que vendia, cada cadeira que criava, era uma vitória contra o sistema que o havia descartado. Dona Cecília começou a contar histórias. Histórias de sua vida, histórias da época quando era jovem, histórias que precisavam ser ouvidas. Histórias que seus netos começaram a gravar e compartilhar nas redes sociais, preservando a memória de suas famílias. Outros residentes começaram a trabalhar em projetos comunitários. Alguns cultivavam um jardim onde os vegetais que cresciam eram usados na cozinha de Casa de Edmundo, reduzindo custos e dando aos residentes o senso de que estavam contribuindo. Alguns iam a escolas locais para contar suas histórias de vida, educando a próxima geração sobre respeito aos idosos. Alguns escreviam. Alguns pintavam. Alguns dançavam. Todos encontravam propósito novamente. Casa de Edmundo cresceu exponencialmente. Em um ano, havia 100 idosos vivendo lá. Em 2 anos, havia expandido para 2 outras cidades, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em 3 anos, havia 14 casas em estados diferentes. Em 5 anos, havia 51 Casa de Edmundo em todo o Brasil. Cada casa seguia o mesmo modelo: comunidade, dignidade, propósito. Cada casa tinha um Edmundo que havia sido salvado e agora salvava outros. Lúcia continuava seu trabalho legal, mas agora não apenas processos individuais. Agora, ela estava treinando redes de advogados em cada estado. Estava criando templates legais que qualquer advogado poderia usar. Estava ensinando às pessoas como proteger seus pais, como assegurar que seus pais não fossem vítimas de exploração. Estava criando uma força nacional de proteção aos direitos dos idosos. E tudo isso começou com um avô abandonado em um asilo. Lúcia escreveu um livro, O Lixão do Esquecimento, como a justiça salvou um homem e transformou uma nação. O livro contava a história completa, como Edmundo havia sacrificado sua vida pela sua filha, como havia sido abandonado em um asilo,
como sua neta havia descoberto a verdade, como a justiça havia prevalecido. Mas, mais importante, mostrava que era possível mudar o sistema, que era possível lutar por dignidade mesmo contra o próprio sistema, que a lei podia proteger os vulneráveis se houvesse vontade política e coragem pessoal. O livro virou best-seller. Foi traduzido para 8 idiomas, vendeu mais de 2 milhões de cópias no Brasil. Ganhou o Prêmio Jabuti de melhor não-ficção. Foi escolhido como leitura obrigatória em universidades de direito. Mas para Lúcia, o sucesso não era sobre vendas de livros ou prêmios. O sucesso era quando recebia uma mensagem de uma idosa que havia sido salva por uma casa de Edmundo, que dizia: "Você me devolveu minha vida. Eu pensava que tinha terminado. Agora tenho propósito novamente." O sucesso era quando recebia uma mensagem de um advogado em Manaus que havia usado os templates legais para processar filhos que roubaram de seus pais, que dizia: "Ganhamos o caso. 5 idosos foram resgatados. Você as salvou." O sucesso era quando Edmundo ligava para dizer: "Mais um idoso chegou hoje. Ele estava sozinho. Ele pensava que ninguém o amava, mas aqui em casa de Edmundo, ele descobriu que ainda tem valor." O caso de Edmundo se tornou currículo oficial em todas as escolas de direito do Brasil. Era ensinado como exemplo de justiça bem executada, como um sistema que funcionava quando você tinha alguém disposto a lutar dentro dele. Como a lei podia proteger os vulneráveis se houvesse vontade de criar precedentes. Juízes citavam o caso de Edmundo em suas decisões sobre direitos de idosos. Legisladores criavam leis baseadas nas lições aprendidas no caso de Edmundo. Internacionalmente, organizações de direitos humanos estudavam o caso de Edmundo como modelo para a proteção de idosos em outros países. Mas o que talvez foi mais importante foi a mudança cultural. Pela primeira vez em décadas, o Brasil começava a reconhecer que seus idosos tinham valor, que não eram simplesmente desperdícios biológicos que deveriam ser descartados em asilos, que eram repositórios de conhecimento, de experiência, de história. Redes de televisão começaram a produzir documentários sobre abandono de idosos. Jornais começaram a investigar asilos públicos. Políticos começaram a criar políticas de proteção para idosos. Tudo porque uma avó havia amado seu avô o suficiente para lutar por ele. Tudo porque um sistema de justiça havia funcionado quando deveria ter falhado. Tudo porque um homem velho havia recusado morrer enquanto respirava. E casa de Edmundo continuava crescendo. Edmundo completou 90 anos em uma festa que lotou Casa de Edmundo. Havia pessoas de todo o Brasil. Havia políticos que queriam ser fotografados ao seu lado. Havia jornalistas que queriam entrevistá-lo. Havia idosos que ele havia ajudado a salvar. Havia Lúcia com lágrimas nos olhos porque seu avô ainda estava aqui, ainda estava vivo, ainda estava lutando. Havia Marina, agora médica formada, especializada em geriatria, trabalhando em Casa de Edmundo, cuidando dos idosos residentes. Marina, que havia aprendido com seu bisavó que as pessoas velhas tinham valor incalculável. Havia seu Jorge, seu amigo do asilo, que agora tinha 93 anos e ainda criava móveis de madeira que eram vendidos para financiar as casas. Havia Dona Cecília, que havia começado em Casa de Edmundo 3 anos atrás, que agora ensinava aulas de história oral para estudantes universitários, preservando memórias que de outra forma teriam sido perdidas para sempre. 90 anos, sussurrou Edmundo para Lúcia enquanto observavam a festa de suas vidas. Eu pensei que minha vida havia acabado quando estava naquele asilo cinzento. Eu pensei que tinha sido descartado. E agora olho para trás e vejo uma vida que ainda tinha tanto a oferecer. Você mudou o Brasil, vovó, respondeu Lúcia, abraçando-o. Você não apenas salvou sua própria vida, você salvou a vida de milhares de idosos. Você criou um movimento, você criou justiça. Edmundo sorriu.
Um sorriso de um homem que havia conhecido o desespero e tinha emergido do outro lado com esperança intacta. Um sorriso de um homem que havia enfrentado sua própria filha em corte e tinha ganho. Um sorriso de um homem que havia recusado morrer enquanto respirava. Nos meses seguintes, a saúde de Edmundo começou a declinar. Não dramaticamente, não de forma que o assustasse, mas lentamente, como folhas caindo de uma árvore no outono. Como o corpo que havia construído casas por 52 anos finalmente aceitava que era hora de descansar. Edmundo sabia que estava chegando perto do fim. Ele não tinha medo, porque pela primeira vez em sua vida, pela primeira vez desde que havia deixado o asilo, Edmundo havia vivido. Tinha vivido com propósito, tinha vivido com amor, tinha vivido com dignidade. Havia mais a fazer? Talvez. Mas ele havia feito o suficiente. Ele havia deixado um legado. Ele havia mudado o mundo ao seu redor. Uma noite, sentado no pátio de casa de Edmundo, sob as mesmas estrelas que havia visto centenas de noites antes, Edmundo conversava com Marina. "Marina", disse Edmundo, sua voz ainda forte apesar do corpo envelhecido, "preciso que você me prometa algo." "O que é, bisavó?" perguntou Marina, pegando a mão antiga de seu bisavó. "Que você vai continuar o trabalho, que você vai cuidar de casa de Edmundo quando eu não estiver mais aqui, que você vai lutar pelos idosos, que você não vai deixar o sistema os descartar." "Prometo, bisavó", respondeu Marina, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Prometo que vou honrar seu legado para sempre." 3 semanas depois, Edmundo acordou e pediu para ver toda a sua família reunida. Lúcia veio, Marina veio, seus amigos vieram. Seu Jorge, que tinha 93 anos e ainda tinha a mão firme mesmo que o corpo estivesse frágil. Dona Cecília, que sussurrou histórias sobre os velhos tempos. Dezenas de idosos que Edmundo havia ajudado a salvar. "Quero que vocês saibam", disse Edmundo, sua voz fraca mas clara, "que a vida que vivi aqui, nesses últimos 7 anos, foi a melhor vida de todas. Não porque foi fácil, mas porque foi significativa. Eu construí casas, mas isso que construí aqui, casa de Edmundo, esse movimento de justiça, esse reconhecimento que os idosos têm valor, isso foi a obra-prima de minha vida." Edmundo respirou profundamente. "Eu não tenho medo de morrer", continuou. "Porque não estou deixando nada para trás. Estou deixando tudo para frente. Deixo um legado. Deixo pessoas que vão continuar meu trabalho. Deixo um mundo melhor que o que encontrei." Edmundo fechou os olhos. "Estou cansado", murmurou. "Vou descansar agora." E Edmundo Pereira, o carpinteiro que havia construído casas, que havia sido descartado, que havia lutado por justiça, que havia salvado sua própria vida e a vida de milhares de outros, simplesmente adormeceu e não acordou. A notícia se espalhava pelos jornais. Edmundo Pereira, o homem que mudou o Brasil, morre aos 90 anos. A história era contada novamente em toda a mídia nacional. A história de um carpinteiro que foi abandonado. A história de uma neta que lutou por justiça. A história de um homem que recusou aceitar o descarte. As ruas de São Paulo eram cheias de flores. Pessoas que Edmundo havia ajudado deixavam flores em frente à casa de Edmundo. Idosos que ele havia salvado deixavam mensagens. "Você nos deu vida, você nos salvou, você nos amou." O funeral foi transmitido ao vivo por todas as emissoras de televisão. Milhares de pessoas assistiram. Políticos vieram, juízes vieram, advogados que havia treinado vieram, idosos que havia ajudado vieram. E Lúcia, de pé em frente a seu avô em seu caixão, pronunciou as palavras que o mundo precisava ouvir. Meu avô não era um herói famoso, não era um político, não era um empresário. Era apenas um homem velho que foi descartado pelo sistema. Mas ele lutou, ele recusou morrer enquanto respirava, e quando lutou, descobriu que não estava sozinho. Descobriu que havia justiça no mundo se você tivesse coragem de procurá-la. Descobriu que uma pessoa pode mudar o mundo.
Lúcia respirou profundamente. Meu avô deixa um legado que viverá para sempre. 51 casa de Edmundo em todo o Brasil. Uma rede de advogados dedicados a proteger os direitos dos idosos. Milhares de vidas salvas. Uma mudança cultural em como tratamos nossos idosos. E a mensagem clara: você não é descartável. Você tem valor. Você merece dignidade. Casa de Edmundo continuou crescendo após sua morte. De alguma forma, sua morte havia amplificado sua mensagem. Havia tornado seu trabalho ainda mais importante, ainda mais urgente, ainda mais vital. Em um ano, havia 100 Casa de Edmundo. Em 2 anos, havia 150. Em 5 anos, havia 401 Casa de Edmundo em todo o Brasil. A Lei Edmundo Pereira de Proteção aos Direitos dos Idosos foi aprovada no Congresso com voto praticamente unânime. A lei criminalizava o abandono de idosos. A lei criava proteções legais para propriedades de idosos. A lei exigia que tribunais revisassem qualquer venda de propriedades de idosos acima de 70 anos. Marina continuou o trabalho de seu bisavó. Ela se tornou médica-chefe de todas as casas de Edmundo. Ela treinou centenas de médicos em como cuidar com dignidade de idosos abandonados. Ela escreveu artigos científicos sobre o impacto psicológico de viver em comunidade versus em asilos solitários. Lúcia continuou processando filhos que roubavam de seus pais. Continuou criando legislação. Continuou treinando advogados. Continuou sendo a voz dos idosos no sistema legal brasileiro. Seu Jorge viveu até os 101 anos. Ele criou móveis até o último dia de sua vida. Os móveis que ele criava eram tão procurados que havia uma lista de espera de 1 ano para receber um móvel do seu Jorge. Dona Cecília viveu até os 98 anos. Suas gravações de história oral foram compiladas em um arquivo digital que foi preservado na Biblioteca Nacional do Brasil. Dezenas de idosos que Edmundo havia salvado continuaram vivendo em casa de Edmundo, cercados de amor, de dignidade, de propósito. E em cada casa de Edmundo, na parede principal, havia uma foto. A foto de Edmundo, de pé, de cabelos brancos, de olhos brilhantes, cercado por pessoas que amava. Sob a foto estava escrito: Edmundo Pereira, 1933-2023. Um homem que recusou ser descartado. Um homem que lutou por justiça. Um homem que mudou uma nação. Um homem que provou que nunca é tarde demais para ter importância. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu raiva pela injustiça que Edmundo sofreu, se você sentiu alívio pela justiça que foi conquistada, se essa história fez você repensar como você trata seus próprios pais e avós, dê like, clica em gosto, mostra que essa história importa para você. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, porque temos histórias como essa todos os dias. Histórias de pessoas reais que enfrentam injustiça. Histórias de pessoas reais que vencem contra todo o sistema. Histórias que vão arrepiar sua alma e fazer você acreditar que o mundo ainda tem esperança. E não esqueça de compartilhar essa história. Compartilhe com sua mãe, compartilhe com seu pai, compartilhe com seus avós, porque alguém que você conhece pode estar vivendo a mesma situação que Edmundo viveu. Alguém que você ama pode estar sendo descartado pelo sistema neste exato momento. E essa história pode inspirá-lo a lutar por eles. Ative as notificações do canal para que você não perca nenhuma história nova, porque em breve vamos trazer uma história ainda mais incrível. Uma história que vai fazer você questionar tudo o que você sabe sobre família, sobre justiça, sobre dignidade humana. Clica na próxima história que está aparecendo na sua tela agora. Uma história de uma mulher que foi roubada por sua própria mãe. Uma história que vai deixar você sem palavras. Uma história que vai arrepiar cada fibra do seu corpo. Obrigado por assistir. Obrigado por se importar. Obrigado por acreditar que a justiça é possível.
Obrigado por honrar a memória de homens como Edmundo Pereira. Até o próximo episódio. Que a justiça esteja sempre do seu lado.